Fala pessoal, tudo certo? Turma, vamos para mais um vídeo aqui do nosso curso de R Markdown. Então hoje a gente vai continuar com as nossas edições com o arquivo do vídeo passado. Aqui eu fiz algumas modificações, estou chamando aqui agora de aula 2. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a realizar algumas edições dentro do texto, tá ok? Então eu coloquei aqui também o nosso título, realizando edições no texto. Turma, vamos começar pelo seguinte, vamos criar aqui novos títulos, tá? Novas seções dentro do nosso arquivo, para que a gente experimente aqui a numeração de seções. Façam o seguinte, para que a gente possa começar. Vamos criar uma seção aqui chamada conjunto de dados. Bom, mais abaixo a gente pode fazer uma outra seção. Deixa eu só jogar isso aqui. Tá, vamos só puxar isso aqui, jogar isso aqui mais para baixo. A gente vai fazer uma seção aqui antes. A gente vai chamar de correlação entre idade e circunferência. Beleza? Daí, aqui a gente pode puxar. Tá, a gente vai colocar alguns textos, tá? Ao longo aqui do vídeo a gente vai colocar alguns textos, fazer algumas edições nele. Daí, pessoal, vamos colocar uma outra seção aqui, logo abaixo. Eu vou puxar. E aqui nós vamos colocar relação entre circunferência e idade. Então aqui em cima a gente vai ter a correlação e aqui abaixo nós vamos ter a correlação, tá? Aqui nós vamos aproveitar e vamos colocar o seguinte também. Vamos colocar um novo bloco aqui de código R, tá? Vamos abrir aqui, ó, Ctrl Alt Y, lembrando, é o nosso atalho para colocar aqui um novo bloco. Dentro desse bloco nós vamos fazer aqui um teste de correlação, tá? Vamos já colocar aqui a nossa correlação, então vamos chamar o seguinte, correlação, criar um objeto chamado correlação, vamos aplicar aqui a função cor.teste, e dentro da função cor.teste nós vamos botar dois conjuntos de dados que vão vir lá do nosso conjunto orange. Então nós vamos colocar aqui a idade e também a circunferência, ok? Aqui a gente vai pedir para visualizar o valor de correlação e em seguida nós vamos pegar o valor da correlação utilizando, esse código aqui, ó. A gente vai passar a correlação, da correlação a gente vai querer a estimativa dela, tá? Perfeito. Pessoal, então, veja só, a gente tem aqui uma primeira seção explorando o conjunto de dados e a gente tem uma segunda seção chamada conjunto de dados, que é uma subseção da nossa seção aqui, ok? Daí, turma, a gente vai seguir aqui, ó, com uma segunda subseção e uma terceira subseção. Quando a gente gera o arquivo aqui, deixa eu só gerar ele aqui. Então a gente vai clicar em Shift Ctrl K. Daí a gente vai aguardar o processamento do arquivo. Esse arquivo ele vai ser salvo lá na nossa pasta de trabalho. No meu caso aqui é o desktop. E também ele vai gerar uma visualização aqui para a gente. Okay? Agora vamos dizer que a gente quer colocar uma numeração nessas seções. Por exemplo, aqui seria, vamos dizer que seria aqui 1, seção 1. E aqui seção 1.1. Joia? Bom, para fazer isso, pessoal, a gente precisa colocar o seguinte código aqui em cima. Nós vamos pegar esse HTML, vamos passar ele para baixo, vamos clicar em Tab aqui, ó, dar uma indentada nele, 2 pontos ao final, clica em Enter, que a gente vai passar para a próxima linha, e aqui, pessoal, nós vamos escrever o seguinte, number, underline, sections, 2 pontos, true. Joia? Agora a gente clica novamente em Shift Ctrl K
e aguarda a produção do nosso arquivo. Joia. Aguarda mais um pouco. Completou. Beleza, pessoal? Então agora a gente tem as nossas sessões sendo numeradas. 1.1, 1.2, 1.3. Perfeito? Bom, vamos dizer também que a gente quer criar um sumário nesse arquivo, ok? Se a gente quiser criar um sumário, nós vamos utilizar o seguinte código: toque, tá? E aí nós vamos colocar os dois pontos e o true. Clicamos em Shift e Ctrl K, aguardamos a produção do arquivo. Já jogar ele aqui para cima. Ok, então agora a gente tem aqui o nosso sumário, perfeito? E aí quando a gente clicar ele já leva para a seção que a gente está selecionando aqui em cima. Tá joia, pessoal? Bom, uma próxima edição que a gente pode fazer é o seguinte: vamos dizer que alguma dessas seções aqui nós não queiramos que ela apresente a numeração. Então a gente pode chegar aqui, abrir chaves. Vamos dizer que a primeira seção eu não queira que apresente a numeração. Abro chaves e coloco o sinal de menos na frente dela aqui, ok? Daí a gente vem aqui, Ctrl Shift K, e aguardamos a produção do arquivo. Beleza, agora o arquivo ele tem a seção 1, explorando o conjunto de dados, porém a subseção ela não tem agora o seu número, né, a sua numeração. Na próxima subseção, a numeração continua. Por quê? Porque aqui na segunda subseção nós não colocamos nenhuma numeração, nenhum sinal de menos para remover a numeração. Perfeito? Tá joia, pessoal. Bom, dentro do texto nós podemos fazer algumas edições do tipo colocar em itálico, colocar em negrito, tá? Então vamos pegar aqui um texto que a gente escreveu a seguir. Podemos observar a circunferência em função da idade, tá? Aqui esse textinho ele pode vir para baixo. Vamos colocar ele aqui associado com o nosso gráfico, tá? Nós vamos colocar aqui. E aqui em cima nós vamos colocar o seguinte: um texto bem semelhante. Vou colocar aqui, A seguir podemos observar o grau de correlação entre circunferência e idade. E aí, vamos experimentar aqui, Se eu colocar um asterisco, a edição que eu vou ter aqui vai ser que essa palavra circunferência ela vai ficar em itálico. Tudo bem? Já já a gente vai renderizar. Se eu colocar dois asteriscos, a palavra idade aqui ela vai ficar em negrito, tá? Ela vai ser formatada em negrito. Se eu colocar 3 asteriscos, vou colocar aqui na palavra correlação. 3 asteriscos. Opa. Então, a palavra correlação ela vai ficar em itálico e em negrito. Então, para a gente verificar aqui o resultado, vamos clicar em Shift Ctrl K, esperar a renderização e a produção do nosso arquivo. Ok. Perfeito. Então, vamos dar uma olhada aqui, Então a gente tem aqui, correlação, recebeu 3 asteriscos, então ela vai ficar em negrito e em itálico ao mesmo tempo. Circunferência, recebeu 1 asterisco, então ela vai ficar em itálico. E idade, ficou com 2 asteriscos, então ela vai ser apresentada aqui como negrito. Perfeito? Joia. Pessoal, vamos colocar aqui também uma edição onde a gente vai colocar em sub e sobrescrito.
Então vamos colocar um texto aqui, ó, para obter os dados, as plantas foram adubadas com diferentes doses de... Vamos colocar aqui nitrato de amônio. Vamos lá, Na4NO3. Tá, e aqui nós vamos colocar, para a gente colocar o 4 e o 3 em subscrito, nós vamos colocar tio entre o caractere que a gente quer que fique subscrito. Então aqui também e aqui também. Perfeito? Vamos colocar aqui também o seguinte, e além disso, no solo foi identificado um alto conteúdo de cálcio. E aí vamos colocar aqui o número o NOx, né, do cálcio. 2 mais. Se eu quero colocar o 2 mais em sobrescrito, eu vou colocar esses dois caracteres aqui entre acentos circunflexos. Ok? Beleza. Então agora eu clico em Shift Ctrl K e espero a produção do arquivo. Beleza. Arquivo produzido. E aqui, pessoal, vocês vão ver o resultado. Então, ó, o 4 e o 3 aqui, ó, do nitrato de amônio estão em subscrito. E o 2 mais do cálcio está em sobrescrito. Joia? Turma, vamos colocar aqui mais alguma edição. A gente vai colocar uma edição aqui do tipo riscado, tá? Bom, onde que eu posso colocar isso aqui? E além disso, no solo... Vamos ver que eu escrevi aqui em espanhol, suelo. E aí, eu quero colocar isso aqui em riscado. Bom, para você fazer um texto riscado, né, uma palavra riscada, nós vamos colocar dois sinais tio antes. 1, 2, 1, 2. E 2 depois, ok? E aí a gente vai ter aqui o texto sendo renderizado da forma riscada. Então, Shift Ctrl K. Aguardamos aqui a produção do arquivo. Para que ele apresente aqui, ó, a palavra suelo de forma riscada. Então tá aqui, ó. Perfeito? Então a gente ele deu um risco aqui em cima da palavra. Vamos para a nossa próxima edição. Então, a marcação de texto ela também pode ficar como um código, né? A gente pode escrever a marcação aqui do nosso texto na forma de código. Então, vamos escrever o seguinte, ó, aqui embaixo, vamos colocar aqui o código. E aí agora a gente vai apresentar o código. Para apresentar o código, nós vamos colocar um apóstrofo, ok? Ou uma crase, no caso, tá? E vamos escrever o código que a gente quer que seja apresentado. Como assim ele vai apresentar o código? Ele só vai mostrar o código, dando um destaque para ele ali no nosso texto, tá? Vai fazer uma marcação ali nele. Então a gente coloca aqui, ó. Vamos escrever tudo que está aqui. Então podemos copiar, ok? E aqui a gente finaliza com a crase. Perfeito. Então, o código, todo esse código aí, ele obtém uma estatística completa da correlação entre os valores, ou melhor dizendo, entre os pares avaliados, tá? Perfeito. Então aqui, agora a gente clica em Shift Ctrl K. E a gente espera o que agora? Que esse trechinho aqui, ó, dentro do nosso texto, ele tem uma marcação diferenciada do restante do texto, tá? A gente aguarda aqui a produção. Aqui, ó, tá? Então o código ele vem, ó, e deixa a marcação aqui, ó, de código. Fica bem
bem caracterizado aqui, né? Que isso aqui se refere a um código R. Perfeito? Então, joia. Vamos lá. Vamos seguir aqui com as nossas edições. Então, a próxima edição é a gente mostrar aqui uma saída, né? A saída de código. Ou melhor dizendo, aqui, ó, a gente não armazenou no R2, a gente não armazenou o valor da correlação. Então, se a gente quiser apresentar esse valor de correlação ao longo do texto, sendo processada, né, pelo próprio arquivo, tá? Pelo próprio formato do arquivo, RMarkdown, a gente pode fazer uma edição diferenciada aqui. Ó. Vamos colocar aqui o seguinte, né? Vou puxar isso aqui para cima. Vou escrever aqui abaixo, então, a seguir podemos observar a circunferência em função da idade. Enfim, já está aqui em cima. Então, vamos só passar aqui para baixo e vamos escrever o seguinte. Vimos que a idade e a circunferência possuem uma correlação igual a... E agora nós vamos pegar o código. Vamos pegar aqui novamente nosso sinal de crase. Vamos escrever R. Para fazer essa marcação, a gente quer que pegue o código em R lá, tá? E apresente ele aqui, o valor do R2. Ok? Então ele vai lá, vai pegar o valor do R2, do R ao quadrado. Joia? Então agora a gente pode clicar em Shift Ctrl K e aguarda a produção do nosso arquivo. Ok, está quase produzindo aqui. Beleza. Então, quando a gente vem aqui embaixo, ó, pessoal, vimos que a idade e a circunferência possuem uma correlação igual a... Então ele vai lá, né, ó, no nosso bloco de código e captura aqui o valor que ficou armazenado no R2. Beleza? Então ele pegou esse valor e agora imprimiu aqui no nosso texto. Turma, uma outra coisa que a gente pode adicionar aqui no nosso arquivo, né, no nosso RMarkdown, são links. A gente pode atribuir links aqui. Tá joia? Vamos fazer o seguinte. Links clicáveis, tá? Então vamos adicionar um link aqui para a gente poder acessar o canal da Código Agro, tá? Então vamos colocar aqui o seguinte, ó, para aprender mais sobre RMarkdown, vamos colocar aqui acesse o... E aí vem o seguinte, a gente desenvolve o texto e aí nós vamos marcar aqui qual seria o trecho de texto que vai ser clicável. Então a gente pode colocar aqui, ó, canal da Código Agro. Bom, isso aqui vai ser o texto clicável, canal da Código Agro. E em seguida nós vamos apresentar o link. E o link ele tem que vir aqui entre parênteses. Eu vou acessar aqui o código na minha outra tela. Código não, o link, né, da Código Agro. E agora eu vou colar aqui dentro, ó. Beleza? Então a gente cola aqui dentro. E agora nós vamos ter esse texto aqui, ó, para aprender mais sobre RMarkdown, acesse o, e aí vem esse pequeno texto aqui, ó, canal da Código Agro, ele vai ser o nosso texto clicável, ok? Então vamos clicar aqui, ó, em Shift Ctrl K, mais uma vez, para a gente poder renderizar o nosso arquivo. E agora vamos aguardar a produção. Finalizando.
Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Ó. Para aprender mais sobre R Markdown, acesse o canal da CodeVago. E aqui, olha, quando a gente passa o mouse aqui, ele está clicável. Lembrando, pessoal, tá? O arquivo está sempre sendo salvo aqui, ó, na área de trabalho, no meu caso, né? Minha pasta de trabalho é a área de trabalho nesse momento. E aí, se eu clico aqui 2 vezes, eu tenho acesso ao arquivo. No caso aqui, como a gente está produzindo ele em HTML, ele vai abrir sempre no navegador, tá? No seu navegador de internet. Beleza, então tá aqui o arquivo, sempre aqui, ó, clicável. Ele vai e leva a gente lá. Inclusive aqui é o canal da playlist, né? O link da playlist do R Markdown. Então vou fechar aqui, vamos voltar aqui ao nosso arquivo R Markdown para a gente fazer mais algumas edições. Bom, uma outra edição que a gente pode colocar aqui dentro do nosso texto, ficaria legal no início, no final, vamos colocar aqui no final. Então a gente pode criar um bloco de citação. Vamos fazer o seguinte, ó, vem com um sinal de maior que, 1, 2, 3, ou menor número de vezes, tá? Você pode colocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Experimentem aí para vocês verem o resultado. E aí a gente pode colocar, por exemplo, uma citação aqui de um texto. Por exemplo, vamos colocar aqui, entre aspas, uma longa jornada começa com um primeiro passo. Beleza, se eu quiser colocar isso aqui em itálico, ó, vai ficar, né, dar uma edição até melhor aqui, eu posso colocar assim. E aí eu clico novamente aqui em Shift Ctrl K. Espera a produção do nosso arquivo. E a gente vai ter ao final aqui, né, uma citação inspiradora. Bom, pessoal, finalizando aqui, ó. Tá? Então ele vai dar aqui esses 3 bloquinhos, tá? Cada bloquinho ele vai ser representado aqui por esses sinais de maior que, e vem aqui, né, com a citação, ok? Bom, uma outra edição que a gente pode realizar aqui é colocar uma linha, tá? A gente pode passar uma linha aqui embaixo, uma linha horizontal, como se estivesse separando, né, uma seção, algo do tipo. Bom, essa linha ela pode vir e ser editada colocando 3 asteriscos ou colocando 3 travessões, tá? 3 sinais ou 3 sinais de menos, ok? Beleza, então quando a gente coloca isso aqui, no caso, né, a gente vai ter aqui 2 linhas sendo renderizadas no nosso arquivo. Shift Ctrl K para a gente poder editar aí, né, completar a produção desse arquivo. Vamos ver qual será o resultado final. Então, terminando. Joia, tá bem clarinho aqui, ó, pessoal, tá vendo? Então aqui a gente tem essas linhas aqui que podem ser úteis, tá? Vocês podem utilizar, lembrando, vocês podem utilizar ou 3 asteriscos ou 3 travessões. Eu utilizei os 2 aqui apenas para demonstrar para vocês que há essas 2 possibilidades. Uma última edição que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Nós podemos criar listas, pessoal. Bom, como que é criada uma lista? Então, um exemplo de lista que a gente pode fazer é utilizando o asterisco. Bom, esse daqui seria o meu primeiro item da minha lista. Sei lá, vocês podem escrever o que vocês acharem interessante aí. Segundo item. Vamos colocar aqui um terceiro item, tá? Terceiro item, ok? Bom, isso aqui seria uma lista mais simples. A gente poderia ter também uma lista numérica, né? Então a gente pode vir aqui, ó, vamos copiar isso aqui, tá? Vou copiar e vou substituir por números. Então, eu venho aqui e coloco 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto, e poderia seguir com outros itens, tá? Vamos clicar aqui em Shift Ctrl K e ver o resultado dessas 2 listas. Então a gente tem uma lista numerada e uma não numerada, ok? Produzindo aqui o nosso arquivo. Está aqui nossas 2 listas. Perfeito? Bom, vamos dizer que nas nossas listas nós temos subitens. Para criar um subitem aqui, ó,
não numerada, nós vamos clicar em Tab, tá? Então clica aí, ó, Tab, beleza? E aqui a gente continua com os nossos asteriscos. Então aqui, ó, mais um item. Vou colocar aqui outro item. Perfeito? Bom, se eu quiser fazer isso, né, também aqui na nossa lista numerada, então a gente vai colocar aqui, ó, 2 tabs. 2. Opa, mais um aqui. Aqui eu vou colocar A e B. Tudo bem? Beleza. Joia. Shift Ctrl K. E aguardamos aqui a produção do nosso arquivo. Finalizando. E vamos dar uma olhada aqui como que ficou. Perfeito, ó. Então a gente tem aqui a nossa lista com os nossos subitens e nossa segunda lista, a lista numerada, também com subitens. Show de bola, pessoal? Então esse é o conteúdo de hoje e a gente se vê aí no próximo vídeo, onde a gente vai fazer outras edições dentro dos blocos de código R. Algumas edições interessantes que vão dar mais dinâmica aí aos seus relatórios utilizando arquivos R Markdown. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!